O Governo diz que neste ajustamento que se faz, que há uma contribuição de um quarto, ou cerca de 20%, 19% vem das receitas e 81% vem das despesas e 81% vem das receitas. Eu não consigo recompor estes números. Porque o que eu vejo é que as despesas aumentam, não diminuem, aumentam. De acordo com os mapas que eu lá encontrei, não sei se esteja errado, as despesas aumentam 3%. E, portanto, o contributo das despesas não é para reduzir o déficit, é para aumentar o déficit. É o fármaco que vai faltar a dezenas de doentes do São João já a partir de novembro. O hospital já os avisou para irem ao médico mudar a terapêutica. Para a esclerose múltipla há 7 medicamentos, todos com moléculas diferentes. Para as beta-1 existem 3 medicamentos com dosagens diferentes. Eu já tomei a mais baixa e neste momento estou a tomar a mais alta. Se eu já tomei a mais baixa e neste momento estou a tomar a mais alta, é por alguma razão. O médico não me ia dar a mais alta só por ser a mais alta. E não há alternativa para a mais alta? Não há alternativa para a mais alta. Como presidente da associação Todos com a Esclerose Múltipla, Paulo tem recebido denúncias e angústias de vários doentes. A administração do hospital recusa entrevistas e esclarecimentos, mas sabe-se que disse à Associação de Doentes que uma injunção interposta pela Merck os impossibilita de encomendar produtos desta empresa. Mas a contenda pode pôr também em risco encomendas de outros medicamentos à Merck, de oncológicos a hormonas de crescimento. O diretor-geral acredita que o São João quer é optar por fármacos mais baratos, ato que neste caso pode levar doentes até a cadeira de rodas. Numa doença imunológica em que a estabilidade imunológica é importante, é um contrassenso suspender uma terapêutica só pelo preço. Uma coisa é quando o fármaco perde eficácia, o doente tem uma reação adversa, isso sim deve-se parar. Só pelo preço, devemos pensar que podemos induzir uma complicação e então vai ficar mais caro ao país. Já há 3 anos, hospitais de Santa Maria e de Leiria substituíram o Rebif pelos mais baratos e os efeitos negativos fizeram-nos também recuar na medida. Mas quem sofre de esclerose múltipla teme que a breve prazo outros hospitais do Norte ignorem a experiência e nas encomendas centralizadas optem por poupar. Outro exemplo, o Ministério dos Estrangeiros vai gastar 11% a mais. A informação que eu tenho é que os diplomatas portugueses são mais bem pagos do que a maior parte dos diplomatas de outros países europeus, até, já não falando de países bastante mais pobres, são bem mais pagos, muito mais bem pagos, e provavelmente a maior quantidade não sei, mas nós fechamos consulados, fechamos algumas representações. O do Ministério dos Estrangeiros vai aumentar 11%. É o que está lá. Exatamente. Quando provavelmente devia baixar bastante, porque esta coisa de andar a cortar no subsídio de desemprego é uma coisa que me deixa com os cabelos em pé. E as pensões? Ao ritmo atual, os cofres da Segurança Social deverão entrar em ruptura dentro de 8 anos. E com essa ruptura, as poupanças de milhões de portugueses. O dinheiro para pagar as pensões poderá começar a faltar a partir de 2020 e não em meados de 2030, como se previa ainda há apenas um ano. Em 2 anos, a Segurança Social deixou de ser sustentável 20 anos mais cedo. A tendência é bem notória neste gráfico. A amarelo, a linha do orçamento para 2011, nele previa-se que as contas da Segurança Social ficassem negativas entre 2035 e 2040. A vermelho, a linha de projeções do orçamento para o próximo ano. Nela percebe-se que as contas afundam já em 2020. A tradução é simples. Daqui a 8 anos, a Segurança Social não consegue pagar pensões e prestações sociais com as receitas que vai arrecadar com os descontos de famílias e empresas. É a economia a baralhar as contas, explica este antigo Ministro da Segurança Social. O último cálculo assim mais aprofundado que foi feito, o último dele foi, salvo erro, em 2007. E a previsão era de um crescimento médio anual do PIB de 2%. Ora, a última vez que em Portugal, sabe que o PIB de 2013 vai ser igual ao 2001, em termos reais. A Segurança Social é um sistema de redistribuição de riqueza. Só se pode redistribuir a riqueza se a criarmos. Só pode entrar dinheiro para os cofres públicos se houver receitas contributivas. E só pode haver receitas contributivas se houver crescimento, aumento de salários e aumento do emprego. A partir de 2020, todas as prestações pagas pela Segurança Social passam a ser suportadas pelo Fundo de Estabilização Financeira de quase 10 mil milhões de euros e que assegura o pagamento de pensões até 2024.
É a recessão a agravar as receitas da Segurança Social e a austeridade a aumentar a despesa, desde logo nos gastos com subsídios de desemprego, que se desviam de uma forma colossal da trajetória traçada há apenas um ano. Acresce este fenómeno a linha que mede o número de idosos em Portugal e que sobe imparável até 2050. A ruptura é iminente e requer novas abordagens ao problema. Se nós tivéssemos mais jovens, eles depois poderiam produzir para pagar para os mais velhos. Nós estamos a ter os jovens desempregados, por isso não se está a verificar uma das hipóteses dos modelos utilizados. É a altura de repensar esses modelos. Sem receitas, a despesa da Segurança Social está destinada a tornar-se insustentável. Só não se esperava que isso acontecesse já daqui a 8 anos. O pior é quando todos os contribuintes portugueses pagam como se chamassem Belmiro de Azevedo e recebem como se fossem os seus funcionários. Esse é que é o drama que estamos a viver com este governo, que tem uma certa psicopatia fiscal de que nós somos, infelizmente, mártires e destinatários. Carlos César revela estar bem informado sobre o que se passa nos corredores do governo em Lisboa. Sei que há verdadeiras lutas dentro do governo, com pessoas que abandonam reuniões, batem com as portas, regressam, choram nos corredores para conservar a coligação, mas o mais importante é que eles conservem o país. Este governo colocou os interesses dos credores acima das obrigações do Estado perante os próprios portugueses. As nossas obrigações perante os credores não são uma obrigação divina, não são um valor absoluto, como disse muito bem um colega seu num artigo que ontem tive a ocasião de ler. Há obrigações do Estado perante os portugueses. E nós estamos a ultrapassar os limites, estamos a ultrapassar, como disse bem o professor Adriano Moreira, a capacidade tributiva dos portugueses. E isso é uma catástrofe. Nós, o economista-chefe do FMI diz que foram subavaliados os efeitos recessivos das políticas de austeridade. Se aplicarem esses novos multiplicadores, digamos, a este orçamento, nós vamos ter um efeito recessivo e uma quebra do produto interno bruto, não de 1%, como disse o Governo, mas entre 2,8% e 5,3%. E isso é uma catástrofe nacional. E há aqui qualquer coisa que não joga. E isto tem que ser esclarecido. E acho que o Primeiro-Ministro devia ser chamado e devia dar uma explicação. E se a explicação não fosse convincente, se ficassem dúvidas, devia de ser pedido para se demitir ou devia ser demitido. Porque isso seria um ato de salvação nacional. Nós, com um orçamento que provoca uma quebra do produto interno bruto desta natureza, isto é matar um país, é matar um povo, é matar uma sociedade. Mas demitido por quem? Isso sim não ser uma espécie de golpe, tendo em conta que houve eleições há um ano. Não. E há um governo não é a primeira vez, isso já aconteceu com o Dr. Jorge Sampaio em condições que não eram condições tão graves como estas, em que nós estávamos à beira da falência, do colapso de um país, não é? Porque eu acho que um país não sobrevive, a nossa economia não sobrevive. Há famílias que não vão sobreviver, isto neste momento já há fome. E o desespero é muito mau conselheiro. Nós temos tido um grande civismo, as manifestações que se têm realizado são manifestações que demonstram o espírito cívico e democrático do povo português, mas quando houver muitas famílias sem saber o que é como fazer aos filhos, sem poder pagar as escolas, os livros, sem ter pão para dar aos filhos, bom, pode haver atos, e os grandes costumes do povo português, eu tenho falado nisso, é bom não esquecer que no século XX matou-se um rei, matou-se um príncipe, matou-se um primeiro-ministro, um presidente da República e até os fundadores da República, o Machado dos Santos e o Carlos da Maia. Portanto, isto não é um povo assim de tão grandes costumes como à primeira vista parece, e o desespero das pessoas pode levar a consequências muito graves. Portanto, nós estamos numa encruzilhada em que é preciso sair disto, quer dizer, e os dirigentes políticos têm que perceber que o povo português, os portugueses neste momento já não se sentem devidamente representados e já não suportam este tipo de encenação, este tipo de intriga política, este tipo de espetáculo político. Os portugueses neste momento querem saber como é que vão ser resolvidos os seus problemas, se vão ou não vão cortar as pensões, se vão ou não cortar os salários, o que é que vão fazer ao seu futuro e ao futuro dos seus filhos, não é? Isto é um saco, repare, os pensionistas entregaram ao Estado
dinheiro delas, na expectativa, na legítima expectativa de que, uma vez na reforma, esse dinheiro, sob outra forma, lhes fosse devolvido. Isto é um saque. O que está a ser feito aos pensionistas é um saque. Mas cortar salários nas pessoas desta maneira, esta cobrança de impostos em que se procura resolver o problema da dívida, com 70% do lado da receita da cobrança de impostos, isto é um saque. Isto já não tem nada a ver com coisíssima nenhuma. Este governo prossegue neste tipo de psicopatia que foi patenteada na apresentação pública do Orçamento de Estado. O melhor é nós termos o custo de uma crise política que resolva a situação no país nos próximos tempos, através de um governo que possa representar transversalmente os interesses em presença na sociedade portuguesa. Os portugueses estão a ser saqueados. Somos uma sociedade ocupada. Não por armas, não por via militar, mas por um verdadeiro saque fiscal. Isto altera o país, isto atinge a essência do país, isto põe em risco a democracia e o futuro de toda a gente e tira a esperança a toda a gente. E um país não pode viver sem esperança.